Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma aula de biologia. A gente hoje vai começar a falar um pouco sobre núcleo celular, essa estrutura que está presente em todas as células eucarióticas. E para a gente começar, eu tenho aqui esse material que preparei, dividi ele em duas aulas. A aula que a gente vai começar é essa aula 1, núcleo celular, tá? Então, bora começar. Primeira coisa. Na descoberta das estruturas das células, o núcleo só foi descoberto depois de alguns séculos, né? Aliás, descoberto não, ele foi visualizado no mesmo século que foram descobertas as células, mas o termo núcleo em si, ele só foi usado pela primeira vez 200 anos depois, quase 200 anos depois, né? Os observadores dos séculos 17 e 18, eles já observavam uma região mais opaca no interior das células, né? Mas eles não tinham, obviamente, equipamentos que pudessem ajudar a enxergar melhor essa região. Foi só em 1831 que o Robert Brown cunhou o termo núcleo celular, né? Como se fosse ali uma região diferente e mais central da célula, tá? E foi nesse mesmo século, século XIX, que a ciência evoluiu na descoberta da estrutura do núcleo e principalmente da função dele, tá? Mas nesse caminho todo, o que foi observado? Primeiro, que diferentes organismos, eles tinham também diferenças em relação aos núcleos de suas células. Alguns organismos tinham um núcleo nas suas células, outros tinham dois. No mesmo organismo, às vezes encontravam-se mais de um núcleo presente na mesma célula. Esses núcleos tinham diferentes tamanhos, diferentes formatos. Então, isso intrigou os pesquisadores e, logicamente, tudo aquilo que intriga um cientista é um incentivo a descobertas, né? A curiosidade dos cientistas, ela não tem fim. Então, tudo aquilo que a gente não consegue entender, a gente vai atrás para explicar, né? E aí, no final do século XIX, com experimentos usando protozoários, especificamente amebas, né? Porque eram micro-organismos fáceis de manipular e que tinham uma taxa de reprodução e adaptação muito positivas, né, para uso científico. O que foi feito? Foi feito esse experimento aqui, que a imagem mostra para a gente, né? Pegou-se uma ameba, cujo citoplasma está aqui, né, destacadinho, e o núcleo também, e ela foi fragmentada. Só que, lógico, aqui eu tenho uma imagem só, mas esse experimento foi repetido várias vezes, formando vários fragmentos, não apenas dois, tá? Então, isso aqui só sintetiza o que foi feito. Mas o importante foi que dos fragmentos obtidos, existiam os fragmentos que preservavam um núcleo, que continham um núcleo, e o fragmento que não tinha um núcleo. E aí, observando esses fragmentos, o que foi detectado pelos cientistas da época? Que os fragmentos não nucleados, né, anucleados, eles morriam. Eles não resistiam, eles entravam em deterioração. E o fragmento que continha o núcleo, esse sim perdurava, sobrevivia e depois até se reproduzia, originando novas células. Uma coisa já foi descoberta aí, então, que o núcleo permitia que a existência, a presença do núcleo, permitia que a célula continuasse viva. Seguem-se os experimentos. Num deles, a gente transplantou um núcleo para esse fragmento anucleado. Então, aquilo que se esperaria que acontecesse, que ele deteriorasse, morresse, na verdade, ocorreu o contrário. O fragmento anucleado que recebeu o núcleo transplantado voltou à vida, né? Vamos dizer assim, virou um zumbi. Mentira, mas aquele fragmento não morreu e foi capaz de se reproduzir também, gerando novas células. E aí, graças a essas observações, a gente concluiu o seguinte, até destaquei aqui, ó, que a função do núcleo das células é coordenar as funções vitais para a sobrevivência da célula.
Quando a gente fala em funções vitais, a gente está falando em reprodução, metabolismo, né, energético também, principalmente, porque isso mantém a célula viva produzindo seu ATP necessário, tá? Então, um pouquinho da história da descoberta do núcleo e da sua função está aqui contada. O núcleo, como a gente conhece hoje, ele tem aproximadamente essa estrutura, mais ou menos circular, com algumas partes bem importantes que aqui estão destacadas nessa imagem. E nesse meu slide, agora a intenção é que vocês conheçam o que são essas estruturas. Então, para começar de leve, ribossomos são organelas que produzem proteínas. A gente já conhece isso de outras aulas, né, de organelas e suas respectivas funções. Mas ainda vai ter aula que vai aprofundar ainda mais em como essa produção acontece nos ribossomos. Não é hoje ainda. O poro nuclear, ele é uma abertura nessa membrana, nesse envoltório nuclear. É um buraco, né? E esse buraco permite que a célula troque substâncias do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para dentro do núcleo. Então, é uma troca bidirecional. As moléculas podem entrar no núcleo ou sair do núcleo. Tá? Alguns antibióticos, por exemplo, para a gente entender o contexto, eles atuam entrando no núcleo das células de protozoários, por exemplo, impedindo que esses protozoários se multipliquem. Tá? Então, é possível direcionar a ação de alguns medicamentos para atuar dentro dos núcleos das células. O envoltório nuclear, que eu posso também chamar de membrana nuclear ou carioteca, tem como função delimitar o núcleo. Então, isolar o que tem que ficar dentro do núcleo do restante do citoplasma. Tá? Eu, particularmente, gosto mais de chamar de carioteca, porque é um terminho mais curto, mais rápido de falar. Carioteca. Acabou. Né? A gente, em poucas sílabas, mata a estrutura ali. Essa lâmina nuclear, ela funciona como se fosse um revestimento interno da carioteca, tá? Então, ela nem destaquei aqui. O nucleoplasma, que também pode ser chamado de suco nuclear ou cariolinfa, é uma soluçãozinha coloidal, então ela é um pouco, vamos dizer assim, não é tão gelatinosa, mas ela é um pouquinho mais grossa, não é tão fluida como a água, mas não é grossa como uma maionese, por exemplo, é no meio termo, e ela preenche o interior do núcleo. Então é como se fosse, entre aspas, o citoplasma do núcleo, né? Tanto que o nome é nucleoplasma em referência a isso. É um material, uma solução que preenche o interior do núcleo, tá? O nucleolo é uma estrutura um pouquinho já mais resistente, mais sólida, que é encontrada dentro do núcleo. É como se fosse o núcleo do núcleo. Tá? E a função dele é bem específica. O nucleolo ele é responsável por produzir os ribossomos que a célula tem. Ribossomos esses que depois vão sair do núcleo através desses poros, né? E vão ganhar o citoplasma, ficando livres no citoplasma, ou vão se prender ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, é no nucleolo que se associam proteínas com RNA ribossômico para produzir os ribossomos. Então, a gente vai entender aqui o nucleolo como sendo a fábrica de ribossomos, tá? E eu deixei por último a cromatina, porque é o nosso assunto do próximo slide, né? A cromatina é o nosso material genético, tá? É o nome que a gente dá para a molécula que tem a nossa informação genética, né? E essa molécula ela não é puramente feita de DNA. O DNA é uma parte importantíssima, indispensável da cromatina, mas o DNA ele é uma molécula muito frágil para ser apenas DNA na cromatina. O DNA ele tem que ser envolvido ou tem que se apoiar em proteínas chamadas de histonas. A gente vai ver isso logo, tá? Então o termo cromatina é usado para se referir a uma associação, a uma junção, vamos dizer assim, de DNA enrolado ao redor de proteínas histonas, tá? E essa cromatina
fica mergulhada na cariolinfa dentro do núcleo, tá? Então, a questão da estrutura do núcleo celular é essa. Membrana nuclear, podonuclear, nucleoplasma, nucleolo e cromatina, tá? E agora, destaque para a cromatina. E até coloquei aqui uma provocação, né? Eu vou chamar o DNA nosso de como? Material genético como? De cromatina ou cromossomo, né? Na verdade, as duas coisas existem. O que acontece? Essa imagem aqui, ela representa uma transição para a gente entender como que o DNA, o material genético, está organizado. Então, tudo começa com o nosso DNA, que a gente já sabe que é uma molécula em dupla hélice, composta de nucleotídeos e tudo, mas a gente já viu em aulas anteriores. Essa molécula aqui, ela é muito frágil, então o que vai acontecer? Ela se enrola ao redor dessas proteínas redondinhas aqui, estão vendo? Ó? São várias bolinhas, essas proteínas, que são as chamadas histonas, tá? Então, quando o DNA se enrola ao redor de histonas, ele vai formar os chamados nucleossomos. Então, isso aqui é um nucleossomo, isso aqui é outro nucleossomo, isso aqui é outro nucleossomo, e por aí vai, tá? As histonas, elas vão servir de suporte do DNA poder existir nas nossas células, tá? Então, a cromatina, ela é basicamente uma junção, um conjunto de nucleossomos, tá legal? Tanto que eu até coloquei aqui, ó, que o nucleossomo é a unidade básica da organização da cromatina. Então, vários nucleossomos juntos vão formar a chamada cromatina, que contém DNA e proteínas histonas, tá? O que vai acontecer? Em um certo momento da fase das nossas células, a gente ainda vai ver mais para frente isso, esses nucleossomos eles vão começar a se enrolar, a ficar nesse formatinho aqui, olha, que é mais espiralado, parece até uma mola, né? Vai enrolando, formando uma espiral de caderno, parece bem isso, tá? Então, os nucleossomos vão se enrolando e isso vai compactando a cromatina. E essa compactação, essa condensação, ela vai acontecendo continuamente. Então, vai enrolando, 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 enrolando tanto, até que o material genético atinge um estado de condensação máxima, tá? Que é esse estado aqui, olha, todo empipocado, embolado, nem dá para ver os fiozinhos fininhos da cromatina. Esse estado de material genético condensado, compactado, espiralado, é o que se chama cromossomo, tá? Então, no seu conceito, a gente tem duas palavras diferentes que representam momentos diferentes do material genético dos seres vivos. Quando o material genético está esticadinho, descondensado, nada compactado, está bem comprido, bem fininho, ele é uma cromatina, está no estado de cromatina. Agora, quando essa cromatina começa a se enrolar, formando uma espiralzinha de caderno, formando uma molinha, e atinge um estado de compactação grande, de condensação grande, aí eu tenho que chamar de cromossomo, tá? Então são dois termos diferentes para estados diferentes do material genético dos seres vivos. Tá legal? Por favor, não confundam isso. Se for o caso, pausa o vídeo, olha essas imagens que estão aqui para poder entender essa diferença. Cromatina, fio esticadão, cromossomo, espiral formada e, logicamente, em tamanho menor, mais compacta. Tá legal? Em relação à cromatina, tem um outro detalhe que a gente tem que entender. Nessa outra imagem aqui, a gente tem o seguinte, a gente chama cromatina com uma parte com nucleossomos bem esticadinhos, ó, estão vendo aqui, então os nucleossomos mais afastados, e algumas partes com nucleossomos mais aglomerados aqui, estão vendo, ó? Estão todo embolado e tal. Isso aqui a gente divide em heterocromatina
e eucromatina. São pedaços diferentes da cromatina, tá? Qual que é a relevância disso? A eucromatina, essa bonitinha aqui, ó, que tá bem, que tem nucleossomos mais afastadinhos, é ela que contém genes ativos, uma porção descompactada. Por quê? O DNA está aqui, essa fitinha é DNA. Para que o DNA possa cumprir sua função de seres vivos, ele precisa ser lido, tem que ser interpretado, transcrito, traduzido, né, para formar proteínas. Então, é muito mais fácil eu ler um DNA que está esticadinho, que a mensagem genética está aqui exposta, do que ler o DNA todo aglomerado aqui. Faz a seguinte comparação. Pensa que isso aqui é uma linha de caderno que a gente escreveu nela e está, por extensão ali bonitinha, esticadinha. E essas regiões, a heterocromatina, são uma linha de uma folha que eu amassei. Eu embolei a linha toda. E vamos combinar, né? Não é possível, não dá para ler o que tiver escrito numa linha de caderno amassada. Então, a heterocromatina contém genes inativos, genes que não funcionam porque eles não podem ser lidos. Tá? A mensagem genética, como está toda embolada aqui, não dá para ser lida pela célula. Então, aquela mensagem não tem função, não tem atividade. Tá? Então, na própria cromatina, a gente tem duas porções. Uma porção com genes ativos, porque a cromatina vai estar descompactada, que é a eucromatina. E uma outra porção com genes inativos, porque está todinha compactada, todinha embolada, que é a chamada heterocromatina. Tá? E aqui eu faço uma observação, olha só. Células com intenso metabolismo têm uma maior quantidade de eucromatina. Por quê? Se o metabolismo é intenso, é alto, quer dizer que a célula trabalha muito. E se a célula trabalha muito, tem muita ordem chegando do DNA. Então, o DNA dessa célula de elevado metabolismo é muito ativo. Para ser muito ativo, tem que ter muita eucromatina. Tá? Células mais inativas ou células mais preguiçosas, entre aspas, tem muita heterocromatina. Vou dar um exemplo. Nossos músculos trabalham o tempo inteiro. Eu, nesse momento, para gravar essa aula, estou usando meus músculos para poder falar com vocês. Então, como as células musculares trabalham muito, tem metabolismo muito intenso, o DNA dessas células tem muita, né, a cromatina dessas células tem muita eucromatina. Agora, aquelas células do tecido adiposo, daquele que guarda gordurinha, né, elas não são células que trabalham, elas só existem para armazenar gordura. Então, são células que ficam muito tempo paradas. Então, a cromatina das células do tecido gorduroso tem muita heterocromatina. Ok? Então, dá para a gente ali deduzir qual célula tem mais eucromatina do que em relação, né, comparando duas células, se a gente pensar na atividade que essa célula tem no organismo humano ou de qualquer ser vivo. Beleza? Então, nesse slide, pontos importantes. Diferenciar cromatina e cromossomo e entender essa diferença de eucromatina para heterocromatina. Beleza? Entrando um pouquinho mais, né, a cromatina ela é feita ela é um DNA, certo? Sendo um DNA, ele é um ácido nucleico. A gente já viu isso em aulas passadas. É um polímero que corresponde ao material genético dos seres vivos. Existem dois tipos desses polímeros, né? O DNA e o RNA. O nosso assunto, por enquanto, é o DNA, tá, galera? Então, a gente vai ficar nele. Mas, independente, DNA ou RNA, sendo um ácido nucleico, eles são compostos de nucleotídeos, são os tijolinhos, né? Então, lembra que o nucleotídeo é o tijolinho, são os tijolinhos que vão se unindo uns aos outros para formar o grande muro, que é o DNA ou RNA, tá? Nesse caso aqui,
eu coloquei a imagem dos dois nucleotídeos, e aí pausa o vídeo e encontra a diferença entre esses dois nucleotídeos, o de RNA e o de DNA. Eu acho que quem pausou e analisou deve ter visto o seguinte, que o de RNA, nessa parte da pentose, tem um grupo OH. E o do DNA tem só um Hzinho, tá? A gente já viu, né, em aulas passadas, que nucleotídeos eles são formados por grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. E uma das coisas que diferencia o RNA do DNA é a pentose. No RNA ela se chama ribose e no DNA é desoxirribose. E o nome desoxirribose não tem, ele tem uma razão, não é por nada, tá? O prefixo desoxi significa sem oxigênio, que foi o que justamente desapareceu aqui, ó. A ribose tem um oxigênio a mais do que a desoxirribose. Então o nome desoxirribose nada mais do que significa do que uma ribose sem oxigênio ou desoxigenada, tá? Então a explicação do nome é vista aqui nessa molécula da pentose, tá? Outra diferença que a gente também já estudou foi em relação às bases nitrogenadas. Adenina, guanina e citosina são encontrados tanto em RNA quanto em DNA. Então isso não muda para os ácidos nucleicos. O que muda é a quarta base, que no RNA vai ser a uracila e no DNA vai ser a timina, tá? Então isso aqui a gente está relembrando das diferenças entre DNA e RNA que nós já vimos no passado. Entrando um pouquinho mais profundamente agora nas bases nitrogenadas, elas são divididas em dois grupos, em purinas ou pirimidinas. Ah, mas qual que é a diferença? Olha aqui a imagem. As moléculas das purinas têm 2 anéis de carbono aqui, ó. Então, isso daqui é um anel, isso aqui é outro, e esses anéis são interligados. E nas pirimidinas é um anelzinho só. Para ficar fácil de enxergar, pensa nas formas geométricas, tá? As purinas têm duas formas geométricas, né? Um hexágono ligado a um pentágono aqui, e as pirimidinas têm somente uma forma geométrica, só um hexágono, tá? Dentre as bases, adenina e guanina são purinas. Timina, citosina e uracila são pirimidinas, tá? Ah, mas como é que eu vou lembrar disso, professor? Tem que lembrar, tem que decorar. O que eu gosto de fazer para lembrar das purinas? Eu lembro do meu animal favorito, gato. GA, as duas primeiras letras da palavra gato, são as bases purinas. E aí o restante, né, o que sobrou é pirimidina. Tá legal? E aí se a gente for lembrar também de outra coisa, os pares de bases são A com T, né, no DNA. Se for RNA, o par é A com U. E G com C. Então a gente pode sempre pensar que o pareamento das bases acontece de uma purina com uma pirimidina. Sempre. Isso é regra. Tá? Então, purina mais pirimidina. Para essas bases se unirem, elas dependem da ocorrência de ligações de hidrogênio, que é um tipo de atração intermolecular, que vocês vão aprender em química, que prende a adenina na timina e prende a guanina na citosina. O pareamento exato é esse por quê? Porque a quantidade de ligações de hidrogênio formadas, né, a quantidade formada é diferente. Entre adenina e timina vão existir 2 ligações de hidrogênio. Entre guanina e citosina vão existir 3. Então, a estrutura da molécula em si, ela permite essa quantidade ideal de ligações de hidrogênio.
Então, entre guanina e citosina, o ideal é formar 3. Por isso que elas são par uma da outra. Entre timina e adenina, a quantidade ideal é de 2 ligações de hidrogênio. Por isso que elas são o par uma da outra. Tá? Isso é o normal, isso é o esperado. Pode acontecer, isso acontece, de uma adenina ligar a guanina, por exemplo, formar o par errado. Só que nisso, de formar o par errado, a gente pode chamar isso de mutação gênica, né? Então, a gente sabe que mutações acontecem. E se isso acontecer, alguns caminhos a célula pode seguir. Isso pode ser corrigido, e depois, como se nada tivesse acontecido. Isso pode levar a célula a se autodestruir, porque se for uma modificação muito grave, aí a célula perceber que isso é incompatível com sua saúde, ela se autodestrói, para evitar que o problema se prolifere no organismo, ou pode proliferar esse problema e aí causar mutação com efeitos negativos, tá? Como, por exemplo, o câncer. Tá bom? Mas isso é um tema para uma aula mais para o futuro. Por enquanto, nesse slide, o que foi importante? Relembrar o que era ácido nucleico, nucleotídeo, entender a diferença entre DNA e RNA nos nucleotídeos, né? Especialmente em questão de ribose e desoxirribose, e aprofundar um pouco o nosso conhecimento sobre as bases nitrogenadas. Beleza? Então, para a primeira aula de núcleo celular, esse foi o conteúdo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido. Qualquer dúvida, me escrevam. E aí a gente se fala na próxima aula, tá bom? Um abraço para todos, um beijo e até mais, galera!